E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raimundo Fernandes e no meu canal nós discutimos história a partir de livros, jogos e filmes. O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um evento assim clássico na história, pelo menos ensinada no colégio, né? Que é a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina que como muitas coisas que são ensinadas na escola pra gente na história, né? É muito abordado bem superficialmente, né? Então hoje a ideia aqui é conversar um pouco sobre como se deu a revolta, acontecimentos anteriores à revolta em si e alguns acontecimentos após, né? E o livro que eu vou estar usando aqui de fonte vai ser o livro do Shevchenko, que está aí na tela, A Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. Acho que é esse o subtítulo, apesar de não estar na capa, né, tá dentro do livro. E é esse livro aqui, ó, eu tenho ele aqui. Ele é bem fininho, bem tranquilo de ler. Ele é muito bom, assim, a linguagem dele é bem simples, dá para entender de boa, alguém que não seja da história e tal. E por que trazer esse tema, né? Porque esse tema ele não tem jogos, né? Pouquíssima coisa, na verdade, da história do Brasil tem jogos, né? Uma coisa um pouco problemática na minha percepção, mas o Brasil está crescendo aí aos poucos na indústria dos jogos, né? O filme eu descobri que existe um filme sobre a revolta da vacina, vou deixar aí para vocês na tela que eu não estou lembrado do nome agora, mas o filme parece interessante, não assisti só um pouco, mas é muito bom porque é bem mais fácil de apresentar para os alunos na escola, por exemplo, o tema quando ele está em filmes, né? E aí eu penso que uma das coisas que a história como ciência faz é responder as perguntas do presente utilizando o passado, né? Então, vejo muito na internet memes no Instagram de tipo assim, tem que acabar com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro só jogando a bomba lá para resolver, porque enfim, todo mundo sabe os problemas do Rio de Janeiro, né? Crime organizado, a milícia, muita violência, né? Então, assim, só o que circula do Rio de Janeiro na internet são memes violentos, né? Apesar de que não é só isso que representa a cidade, né? Mas o Rio de Janeiro se encontra numa situação muito problemática há muito tempo, né? E eu acho que a revolta da vacina, ela assim, é um evento que eu acho que explica muita coisa do que acontece hoje no Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá, eu vou passar aqui, né? Infelizmente como não tem jogos, né? E o filme, eu tomei direitos autorais do último vídeo, né? Devido ao filme que eu botei, dos Três Homens em Conflito, então não vou mais botar filme, vou botar só cena de jogo que não tem direito autoral, mas a Revolta da Vacina não tem jogos, né? Então, vocês vão ter que aguentar uma pequena videoaula com slide mesmo, mas eu estou com alguns planos aí para mudar isso, né? Inclusive tá aqui o livro, agora que eu tô com essa câmera eu posso mostrar. O livro do último vídeo, do Hampton Sides, Blood and Thunder. Esse livro é incrível, tá? Vou sempre fazer propaganda dele quando tiver a oportunidade. Ele é bem grosso, como vocês podem perceber, comparando o Shevchenko com o Hampton Sides. Tá, mas enfim, fugi muito do assunto agora. Eu vou passar aqui. Acho que antes de mais nada é importante a gente falar do Shevchenko, né? O Shevchenko ele é um historiador brasileiro. Nicolau Shevchenko, apesar de ter um nome ele tem um nome de imigrante porque ele é imigrante, né? Ele nasceu aqui no Brasil, mas os pais são imigrantes. Ou ele migrou jovem, bebê aqui pro Brasil, alguma coisa assim. Mas ele é uma grande referência na história do Brasil, na historiografia brasileira, né? Um grande historiador. Então o livro dele é muito bom, muita referência. E aí, nesse livro, ele basicamente fala sobre a revolta da vacina, né? Ele explica algumas coisas, como se deu a revolta, né? O que motivou a revolta. Então eu vou tentar assim ser bem sintético, né, em alguns aspectos, para a gente não passar, sei lá, muito tempo aqui, né. Eu vou mover a câmera um pouquinho para cá, só para mostrar para vocês aqui essas imagens. Então, a revolta da vacina, ela aconteceu ali no início do século XX, né, 1903, 1904, se eu não me engano.
E ela aconteceu porque o Rio de Janeiro, no tempo, era a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro, Brasília ainda não havia sido construído, para quem não sabe, né? Brasília foi uma cidade construída, projetada para ser a capital do Brasil, né? Mas até a construção de Brasília, o Rio de Janeiro sempre foi a grande capital, né? E aí nessa recente república que o Brasil havia se formado, ah, havia-se uma grande necessidade de reformar a cidade, né? Perceba que ainda não estou falando nada de saúde pública, né? Talvez eu demore um pouco para falar ainda, porque é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente obrigar as pessoas a se vacinarem, né? E aí começa que existe esse movimento de reformar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda tinha muito aquela cara de cidade colonial, né? Com as ruas de terra, becos muito apertados. Então havia essa necessidade de reformar o Rio de Janeiro, né? Então, se eu não me engano, na época o Rio de Janeiro era o terceiro porto mais movimentado das Américas. Então, assim, em questão de imigrantes e mercadorias, mas o porto era muito pequeno. As estradas eram pequenas, então era aquela coisa. Não adianta de nada a gente reformar o porto para ele receber mais mercadorias e mais pessoas, se as ruas são vielas pequenas de terra que não é fácil a locomoção, né? Então, vai haver essa grande reforma no Rio de Janeiro, tanto no porto quanto no centro da cidade. E claro, enquanto está ocorrendo, a gente tem que pensar também que duas coisas, né? As coisas não acontecem da noite para o dia e, e as coisas elas acontecem simultaneamente. Então, enquanto eu falo dessa reforma da cidade, também havia a questão sanitária, né? Das doenças, da febre amarela, por exemplo, né? E da varíola, né? Então, mas ao mesmo tempo havia também um movimento de limpeza na cidade, né? E não estou falando de limpeza das ruas e tal, estou falando de limpeza étnica, né? Então assim, e acho que podemos dizer social também. Então, ahn, existia essa ideia de que o Brasil ele tinha que ser uma Europa fora da Europa, né? Então, só que na Europa não existem negros, na Europa não existem indígenas, na Europa não existem pobres, então vai haver essa verdadeira limpeza étnica na cidade, aproveitando essa questão da reforma, né? No sentido de que muitas pessoas elas vão ser expulsas do centro da cidade para poder construir, né, derrubar os casarões, né, que muita gente morava, normalmente libertos, né, ex-escravizados e pessoas pobres. E aí essas pessoas vão ser expulsas do centro, obviamente contra a vontade delas, né, tipo, mas eu moro aqui há não sei quantos anos, não importa, a gente precisa desse terreno, então tchau. É basicamente isso, né? E aí e aí essas pessoas vão ser expulsas, elas vão ser mandadas para as periferias, porque elas não vão ter onde morar. Tudo isso para se construir uma ideia, para se construir um Rio de Janeiro capaz de ter um fluxo de mercadorias e de imigrantes, mas ao mesmo tempo um Rio de Janeiro limpo, entendeu? Um Rio de Janeiro sem pobreza, sem miséria, apesar de que essa pobreza e essa miséria existia, elas só estavam na periferia. As pessoas que vinham visitar o Rio de Janeiro não iam para a periferia, né? Elas ficavam no centro da cidade. Então, é muito complicado isso. E aí que começa esse movimento até chamado de regeneração. Nós vamos regenerar o Rio de Janeiro. Regenerar nada, né? Porque regeneração é no sentido de regenerar uma coisa que se perdeu. Mas o Rio de Janeiro nunca foi isso, né? Então, no sentido de... E esse movimento se chama regeneração, né? No sentido de limpar mesmo a cidade, né? E aí essas pessoas vão ser expulsas do centro da cidade, e aí chega onde eu quero falar, né? Tá que essas duas imagens de cima já são as obras do Rio de Janeiro, né? Embaixo já é o Rio de Janeiro pronto, aqui na esquerda, e aqui embaixo na direita são o pessoal da vacinação, né? Aí esse tópico ainda vou chegar lá. E aí acho que é importante a gente falar um pouco sobre a questão burocrática, né? Como isso ocorreu, né? Tipo assim, simplesmente chegaram lá, expulsaram as pessoas de casa, como isso ocorreu, né? Quem era o prefeito, quem era o governador, quem era o presidente. E aí, assim, o prefeito era o Pereira Passos, se eu não me engano.
E aí, o presidente do Brasil na época, que era o. Não vou lembrar o nome dele nem a pau agora. O presidente, que era o Rodrigues Alves era o presidente, ele deu poderes ditatoriais para o Pereira Passos fazer a obra dele no Rio de Janeiro, né? Naquela época, o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Então, assim, não existia essa coisa de governador, né? Era o prefeito do Distrito Federal, né? O Rio de Janeiro. Então, o Pereira Passos, eu acho que é Pereira Passos o nome dele, tá? Eu não sei o que é Passos. Ele ganhou poderes ditatoriais pelo presidente, Rodrigues Alves, para reformar o Rio de Janeiro. Então, assim, não existia isso das pessoas irem atrás de justiça, porque era o próprio Estado que estava fazendo isso. E o Estado não simplesmente estava fazendo isso por fazer, ele fez todo um aparato legal por trás daquela ação, entendeu? Acho que é muito importante falar um pouco disso, né? Nem que seja por cima falar que teve, né? Porque tudo é planejado, né? As pessoas não simplesmente são expulsas, elas não têm, o Estado nessa ocasião e muitas outras ocasiões da história da humanidade, ele não dá a oportunidade das pessoas irem atrás, né? Dos seus direitos. Então, o Pereira Passos ele vai expulsar as pessoas de casa e tal, ele tem carta branca para fazer o que quiser na cidade, né? Para poder, tipo assim, faça o que for necessário para reformar o Rio de Janeiro. Né? Foi isso que o Rodrigues Alves basicamente falou para ele, né? Então vai haver essa expulsão das pessoas, as pessoas vão ser mandadas para a periferia, e aí vai se agravar a questão da saúde sanitária no Rio de Janeiro, porque assim essas pessoas elas vão começar a morar nas periferias, muitas vezes regiões ainda pantanosas, para vocês terem uma noção. É, Essas regiões elas só começaram a ser povoadas porque as pessoas foram expulsas do centro e tiveram que ir para lá. Então, quando elas chegaram lá, no primeiro momento, eram regiões pantanosas, regiões despovoadas, regiões de mato. Então, não vai ter saneamento básico, não vai ter. As casas vão ser barracos improvisados, porque as pessoas eram muito pobres, elas não tinham é, poder financeiro para construir. E obviamente, gente, não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego para todo mundo. O patrão não vai contratar ex-escravizados libertos, muitas vezes porque tem um imigrante, muitas vezes porque, enfim, é um ex-liberto, né? Havia a questão, apesar da abolição, havia a questão do racismo, né? Muitas pessoas ainda viam o negro, o ex-escravizado, como um objeto, né? Uma coisa que como se fosse um objeto que foi retirado do patrão, né? Que o Estado tomou do patrão, né? Então era muito complicado essa questão, né? As pessoas elas não tinham opção, né? Muitas vezes. E aí vai começar até essa questão da piora do quadro sanitário do Rio de Janeiro. É, Muitas dessas pessoas elas nem sequer vão se mudar para a periferia, porque muitas dessas pessoas vão trabalhar, apesar de serem pobres, né? São trabalhadores, então eles vão ter que ficar no centro da cidade mesmo, né? Mas aí isso levanta algumas questões muito problemáticas. Primeiro que foram aprovadas várias leis no Rio de Janeiro, como tipo a vadiagem foi criminalizada. Então, tipo assim, agora o que é vadiagem? É você ficar no meio da rua sem fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, se tinha uma pessoa deitada na calçada, ela podia ser presa. Então, assim, não tinha morador de rua. Mas não é porque o morador de rua não existia, é porque ele estava sendo escondido em algum lugar, seja na periferia ou seja no que eu quero chegar agora, que são tipo uns hotéis, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que, tipo assim, eles foram planejados, né, no sentido de que eles iam abrigar os moradores, não, os trabalhadores que eles precisavam trabalhar no centro do Rio de Janeiro, seja no Porto ou no centro mesmo. E aí esses trabalhadores não iam precisar se deslocar da periferia para o centro. Então esses hotéis estavam lá. Só que o que acontece? Esses hotéis ficaram super lotados. Super lotados. Tipo assim, sabe aquele ônibus que você pega lotado, que você não consegue nem respirar direito? Ponto, era tipo isso, só que pior, né? Inclusive nesse livro é bem interessante. Tem um relato de um agente de saúde que ele vai em um desses locais, né? Que ele vai ver a situação.
desses locais em questão de saúde, mas eu acho que eu não vou achar aqui agora com facilidade. Eu queria achar para ler para vocês, mas eu acho que eu não vou achar com tanta facilidade assim. Ahn, mas eu posso só resumir aqui para vocês. Eu queria ler porque é mais impactante, né? Mas basicamente o agente de saúde ele vai lá e ele entra, né, com outros agentes de saúde para analisar como está a situação, né? Eu não sei, eu não lembro exatamente por que que ele vai lá. Ah, tá aqui, achei. Ele vai lá, né, e aí ele vai analisar a situação dessas pessoas que estão morando nesses hotéis. E aí é uma coisa muito insalubre, né? Então aqui ele fala do térreo, né, mas eu vou falar do segundo andar, ele sobe para o segundo andar. E aí tá aqui o relato dele. Trepamos todos por uma escada íngreme. O mau cheiro aumentava. Parecia que o ar rareava e, parando um instante, ouvimos a respiração de todo aquele mundo como um afastado resfolegar de uma grande máquina. Era a seção dos quartos reservados e a sala das esteiras. Os quartos estreitos, asfixiantes, com camas largas antigas e lençóis por onde corriam percevejos. A respiração tornava-se difícil. Alguns desses quartos, as dormidas de luxo, tinham entrada pela sala das esteiras, esteiras é escadas, em que se dorme por 800 réis, e essas quatro paredes impressionavam como um pesadelo. Completamente nua, a sala podia conter 30 pessoas à vontade, e tinha pelo menos 80 nas velhas esteiras atiradas ao assoalho. Então, ele segue aqui, né? Mas eu acho que já deu para ter uma noção, né, da superlotação que eram esses locais, né? Ele fala aqui que a sala podia conter 30 pessoas e tinha 80, né? E também as questões de higiene, né? Corriam percevejos por cima das camas. Então, e aí ele termina falando, né? Aí ele fala mais coisas aqui, mas a última fala dele é: desci, doeu-me as têmporas. Era impossível o cheiro de todo aquele entulho humano. Então, assim, é complicado, né? É uma situação assim degradante que o governo brasileiro botou essas situações, né? Essas pessoas, né? Então, assim, havia tanto. Então, aí que é a dupla. É tipo a dupla duas vezes mais. Está se espalhando mais a doença, né? Porque tanto nessas casas no centro havia essa essa terrível condição sanitária, né? As pessoas entupidas uma em cima da outra, né? A casa muito suja, as camas sujas, né? Então, como disse aqui o agente de saúde, mau cheiro, né? E as pessoas na periferia. Então, é assim que vai aumentar. Assim, já havia casos, né, da febre amarela no Rio de Janeiro, mas da varíola, mas vai aumentar muito depois dessa grande reforma, né? Claro que a população, aí é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também. A população, né, quando a gente estuda na história, a história do Brasil no geral, a gente tende a achar que o Brasil ele é sem graça, né? Porque diferente de muitos países, o Brasil não teve revoltas, não teve grandes revoluções, não teve a cabeça de nenhum rei foi cortada no Brasil, né? E aí a gente inconscientemente se passa a impressão de que o povo é muito passivo, que o povo às vezes é muito burro, ele não sabe das coisas, mas não é bem assim, né? Então a população ela vai ficar indignada com tudo isso, claro, né? Mas não tem muito o que fazer. A população vai fazer o quê, né? Ela vai se virar contra os guardas armados, né? Então, assim, a população vai haver, né, muita indignação, muito protesto, mas não tem muito que a população fazer, né? Ou eles vão ser mortos, presos. Muita gente foi presa, na verdade, porque muita gente não tinha a condição nem de pagar por essa estadia nesses locais insalubres e muita gente não tinha condição de ir para a periferia, né? A periferia também é uma questão de ser longe, né? Assim, você tinha que ter uma certa forma de se deslocar. Então muita gente vai ser presa, muita gente vai apanhar, muita gente vai morrer, simplesmente porque é pobre,
né? Assim, umas leis absurdas. Tipo assim, você não pode andar, você tem que andar com certa roupa no meio da rua, você tem que andar de chapéu, você não pode andar descalço. E quem não tem roupa vai fazer o quê? Entendeu? Assim, é umas coisas assim tão absurdas, né? Que você não consegue nem acreditar, mas é verdade. E mais leis absurdas quase foram aprovadas, né? Como, por exemplo, a lei de que você não podia. Você tinha que andar de cartola, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uma lei ridícula, que quase foi aprovada, mas não foi, né? Assim, obviamente, muita pressão popular, né? Então, assim, a população ela é ativa na história do Brasil em muitos períodos, né? Assim, e a revolta da vacina não é diferente. Ahn, eu acho que para esse pré era isso que eu queria falar, né? Ahn, tá. Aí vamos falar um pouco dos jornais, né? A revolta da vacina, apesar de ter sido no Rio de Janeiro, ela teve um. Na verdade, assim, antes da revolta, né? A situação no Rio de Janeiro, a situação sanitária, ela foi a nível nacional, assim, né? Os jornais em outros estados, eles circulavam notícias sobre o Rio de Janeiro, né? E assim, eu acho que é importante a gente falar uma coisa também sobre a questão da vacinação em si. A vacinação ela vai ser obrigatória porque depois de muito tempo tentando a vacinação opcional, as pessoas não queriam, né? Então, mas por que que as pessoas não queriam? Havia muita boataria, né? Eu acho que essa palavra é muito legal, né? A boataria, as fake news dos tempos passados, né? Antes de haver essa rápida disseminação de informação que existe hoje em dia com o celular, né? Então, assim, havia muita boataria, tipo assim, a vacina é feita de água de rato, não tome não, você vai ficar doente. E aí teve o polêmico caso, né, que inclusive eu não trouxe essa notícia aqui, mas é muito boa, eu vou ajeitar a câmera aqui, que é a notícia de que uma pessoa morreu lá no Grão-Pará, né, fun fact, antigamente Amazonas, Pará e outro estado eram tudo uma coisa só. Então, antigamente era o Grão-Pará, né? Eu acho que na época da República ainda era assim, não tenho certeza, mas no Império era. E aí essa pessoa morreu lá depois de tomar a vacina. E aí teve uma repercussão nacional, né? Assim, fulano de tal morreu após tomar a vacina. E aí você vê que algumas coisas do nosso presente, elas não são só do nosso presente, né? Assim, essa notícia super sensacionalista, ninguém sabe se ele realmente morreu por causa de uma reação da vacina ou não, mas ele dizia na notícia que ele morreu de uma complicação da vacina porque ele pegou trombose, se eu não me engano. Mas também não era difícil ter uma complicação da vacina, né? Mas eu acho que até hoje essa história não se sabe bem o que aconteceu. Eu sei que e aí teve uma complicação muito polêmica que foi que o Oswaldo Cruz ele mesmo foi lá ver a autópsia do corpo para ver se era verdade, né? Ou seja, o governo estava com medo de que fosse verdade e queriam que o Oswaldo Cruz limpasse a barra, né? Porque a situação da vacinação já estava ruim, né? E aí uma notícia dessa que confirma a morte de uma pessoa por vacinação, ninguém vai querer se vacinar. Né? E aí já tem o Oswaldo Cruz, né? Esqueci de falar também que o Oswaldo Cruz ele vai ser uma indicação do prefeito do Pereira Passos, né? Para ser o ministro da Saúde do Rio de Janeiro. Então ele escolhe o Oswaldo Cruz porque o Oswaldo Cruz fala que vai fazer o que for necessário, né? Então já se falava que mesmo vocês se voluntariando a se vacinar, os agentes de saúde eram muito violentos. Então, isso botava medo nas pessoas. As pessoas não queriam se vacinar também por causa da violência, né? Então, uma coisa interessante também é que os jornais são muito importantes, assim. Para mim, os jornais são incríveis, assim. É muito legal, muito importante para a gente entender o nosso passado, né? Inclusive, né, para quem tem uma curiosidade, se você pesquisar no Google, é Hemeroteca Digital, você acha qualquer jornal de qualquer época completamente gratuito, é incrível assim, porque em outros países não tem isso, viu? Fugindo um pouco do assunto, mas nossa historiografia é top, porque em outros países você tem que pagar para ter acesso a um jornal, enquanto aqui a gente só entra lá na Hemeroteca Digital, bota um filtrozinho e pronto, acha qualquer jornal de qualquer época do Brasil. E aí inclusive nos jornais a população chamava de ditadura Passos, né? O governo do Pereira Passos. Então, para você ver a situação que se encontrava o Rio. E aí acho que os jornais são interessantes. Eu trouxe aqui algumas notícias, né? Foi criada uma liga contra a vacinação, né? É interessante essa liga porque
Essa lei contra a vacinação, na verdade, ela era só uma fachada. E aí eu vou falar sobre isso rapidamente, porque eu acho que não é muito o assunto do vídeo, né? Eu quero mais falar sobre a revolta da vacina em si. Mas, basicamente, é, com essa indignação da população com a vacina, alguns militares eles vão tramar um golpe contra o governo federal, contra o Rodrigues Alves. A ideia era se aproveitar da insatisfação popular com a vacinação, que estava muito grande, para vocês terem uma noção. Os militares estavam planejando um golpe de Estado contra o governo federal, é, meio que se aproveitando, né, dessa reação popular negativa contra o governo para derrubar o governo federal. A esperança deles era que, tipo, na hora da revolta, eles iam, tipo, ei galera, vamos derrubar o governo, né? Só que não deu muito certo, né? Foi basicamente isso. Então, esse pessoal, eles passaram algum tempo, tipo assim, incitando o ódio da população contra o governo federal. Então, eles criaram essa liga contra a vacinação, entendeu? E aí eles faziam reuniões para, enfim, protestar e tal. E aí eles aproveitavam para fazer alguns discursos, né, de tipo, esse governo não presta e tal, a gente precisa de uma nova liderança, né, mas isso no final das contas não colou com a população, né. Então, e aí esse negócio da vacinação obrigatória aqui na esquerda é a questão da liga contra a vacina, e aí eu queria mostrar isso porque você vê que muito antes da revolta, já havia muita coisa acontecendo, sabe? A população já estava insatisfeita há meses, né? Havia sempre essas notícias falando sobre a vacinação, que o povo estava insatisfeito. Aí teve a notícia da pessoa que morreu lá em outro estado, entendeu? E aí tinha a questão da boataria, né? A vacina faz mal, a vacina é feita d'água de rato, a vacina matou não sei quem lá no Grão-Pará. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Vocês podem perceber. Não sei se deu para ficar claro isso, né? E aí havia muita charge também, tá? A charge não é uma coisa do tempo presente. Então eu peguei essa charge que é uma de muitas, né? Assim, a família sendo vacinada contra a vontade dela. E isso aqui é o Barbosa Lima. O Barbosa Lima ele era um deputado que ele era um deputado que era contra a questão da vacinação, né? Então a gente tem que ver também que o governo todo não era a favor disso, né? Haviam alas do Senado, digamos assim, dos deputados que era contra isso. Então eles estavam lá todo dia protestando contra isso. Então, acho que é importante a gente falar isso também, né? As coisas assim, elas não são branco no preto, né? Então não era o governo inteiro que era contra, que era a favor, né, daquela violência. Muitos deputados como é que eu posso dizer, vão denunciar essa violência que estava acontecendo contra a população e o Barbosa Lima foi um deles, né? Então, assim, haviam muitas charges, eu não botei aqui, mas existem inúmeras charges. Porque, assim, gente, tudo isso que eu tô falando durou uns 2 anos. A reforma do Rio de Janeiro, a expulsão das pessoas do centro, e aí a tentativa da vacinação opcional, né? Então, assim, vai durar muito tempo, isso, assim, 2 anos, até explodir mesmo a revolta, né? E aí a revolta da vacina em si vai ser, assim, brutal. É, eu acho que, pronto, acho que falando isso, acho que a gente pode seguir agora para a próxima parte, que é a revolta da vacina em si. E aí, isso aqui já é uma notícia, 15 de novembro. Isso aí já tá rolando a revolta, né? A revolta ela foi do dia 9 até o dia 18, se eu não me engano. Foi uma semana, mais ou menos, de revolta. E assim, vou tentar falar aqui também. Lembrando, gente, tudo aqui eu tô falando bem rapidamente, assim, tô só pontuando o que eu acho mais importante, né? Mas assim, esse período aqui ele tem muito artigo, muitas pesquisas sobre isso, e de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, como aconteceu isso lá sei lá, em outro estado, assim, a revolta da vacina foi no Rio de Janeiro, mas o eco da revolta, dessa sanitarização da cidade, ela vai ecoar no Brasil inteiro, inclusive internacionalmente, né? Eu acho que eu vou falar um pouco disso depois, apesar de que eu não trouxe notícias, mas internacionalmente vai haver uma repercussão, né? A gente acha que o Brasil ele não é e nunca foi o foco
de uma política internacional ou de um noticiário internacional, mas vão falar bastante da revolta da vacina. Eu lembro de ter visto notícias na França, muito na França, né? Porque a França foi a grande influência do Brasil para se pensar o Rio de Janeiro, né? Na questão da arquitetura, da cultura, da beleza, enfim, tem a época da Belle Époque. Mas enfim. E aí, como culminou a revolta da vacina, né? Vai no dia 9 de novembro. Vão estar acontecendo protestos, né? Porque assim, estava tramitando no Congresso a vacinação obrigatória. E aí, obviamente, a população ficou sabendo disso, né? E começaram os protestos, né? E aí, e obviamente, as coisas que tramitam no Congresso, nessa parte judiciária, legislativa, na verdade, né? Demora algum tempo, né? Então houveram protestos por alguns dias e aí no dia que ia começar a vacinação obrigatória teve um grande protesto, né? Na principal avenida do Rio de Janeiro, muita gente, a polícia lá para segurar todo mundo, só que aí aconteceu e aí o protesto ficou muito violento, as pessoas começaram a jogar pedra na polícia e aí a polícia reagiu de uma forma negativa e atacou o protesto, né? E aí foi que deu ruim, né? Porque a partir do momento que a polícia, o Shevchenko até narra isso no livro, né? A polícia vai avançar com cavalos e espadas na população e vai matar algumas pessoas, né? Vai ferir e matar algumas pessoas. E aí que começa oficialmente assim a revolta, né? Foi o estopim, digamos assim, né? Aquela clássica expressão da quando você estuda a Primeira Guerra Mundial, né? O estopim da revolta foi isso, né? E aí as pessoas vão começar a avançar contra a polícia, obviamente. É muita gente, assim, é muita gente mesmo. Quase tipo bairros e bairros se acumularam nesse protesto. E aí que vai dar ruim, porque a população vai se revoltar e aí vão haver revoltas em outros bairros, né? Tipo assim, vai o epicentro da revolta vai ser ali naquela avenida, mas a notícia ela vai se espalhando para outros bairros e pessoas que estavam indignadas, mas não foram para esse protesto, vão começar a se revoltar também e vai virar um caos. O Rio de Janeiro vai virar um caos. As pessoas vão invadir quartéis, vão roubar armas, vão roubar dinamite e o Rio de Janeiro vai virar uma zona de guerra. Assim, uma verdadeira zona de guerra. E é muita gente, é muita população mesmo. Então, assim, muita gente vai se revoltar, vai pegar em arma, vai matar policial. E a polícia vai ter que simplesmente entregar, assim, deixa eu passar aqui. Eu tô só essas duas imagens que eu acho elas bem interessantes. A polícia ela vai ter que entregar muitos não, né? Alguns bairros do Rio de Janeiro para a população, para os revoltosos, né? Como usa o Shevchenko essa expressão. E aí vão acontecer notícias, né, dia após dia, né, atualização após atualização sobre a revolta, inclusive tá aqui, ó, a revolta dos alunos militares, né? Aquilo que eu estava contando para vocês do golpe militar, é isso aqui, a revolta dos alunos militares, né? Então, você vê que as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Assim que a revolta estourou, os alunos militares se revoltaram lá na Praia Vermelha, que era um lugar lá onde tinha um colégio militar, e aí era o pessoal que queria derrubar o governo, né? Então, assim, você vê que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, gravíssimos fatos de ontem: revolta dos alunos militares, combate em Botafogo, tomada de delegacias, motins na saúde, barricadas em trincheiras, assalto a casas particulares. Tudo isso aqui é a população, tá? Barricadas em trincheiras, assalto a casas particulares. Então, assim, os Rio de Janeiro vai virar uma zona de guerra, né? Já vou lá logo explicar a questão dos militares. Eles foram rapidamente sufocados, né? E foram presos e executados. Alguns foram presos, outros foram presos e executados. Então esse golpe não vai dar em nada. Era pouquíssima gente, eles não tiveram articulação para derrubar o governo. E a população também, como eu falei, né? Mais uma vez, a população ela não é burra. Ela não ia ser facilmente manipulada a derrubar o governo. A população não queria derrubar o governo, ela só queria que não tivesse vacina obrigatória, só isso, né? E aí, beleza. E aí vai ter essas notícias dia após dia. Eu trouxe esse exemplo aqui dessa notícia do dia 15, já estava ali na metade da revolta mais ou menos, e está aqui
algumas fotos importantes, né? Essa aqui na esquerda, a população começou a virar bondes, tacar fogo nos bondes, para usar os bondes de barricada contra os tiros de fuzis da polícia. Aí aqui na direita é uma barricada improvisada feita pelos revoltosos aqui, ó. Vocês podem ver aqui umas, deixa eu usar o mouse aqui, ó, umas tábuas de madeira aqui, né, ó. E aqui mais tábuas de madeira para eles se protegerem aqui atrás, ó. Vocês podem ver que eles fecharam a rua aqui. E aí eles invadiam qualquer construção que eles achassem, assim, para destruir mesmo, sabe? Porque a população ela não é burra, né? Então assim, ela se revoltando e tomando controle desse centro do Rio de Janeiro, que era a moradia deles antigamente, eles começaram a quebrar tudo. Então eles começaram a quebrar as casas novas que estavam lá, que na maioria das vezes nem eram necessariamente casas, eram pontos comerciais, né? Eles começaram a quebrar a própria rua, eles começaram a tirar os tijolos, ó, vocês podem ver isso aqui é os tijolos da rua, da avenida, eles começaram a tirar, eles começaram a derrubar postes, eles começaram a quebrar os bondinhos, então tudo que o prefeito, o Pedro Passos havia reformado no Rio de Janeiro, eles foram lá e destruíram, porque eles sabem que, tipo assim, eles foram expulsos de lá, da moradia deles para isso. Né? Então eles começaram a ter essa vingança, digamos assim, contra o governo do Rio de Janeiro. E aí vai ter muita morte, muita confusão, muita bala, porque, enfim, muitas explosões também, como eu falei, eles pegaram dinamite também, eles tinham muita coisa, os revoltosos, e vai ter muita morte também, mas bem resumidamente, né, assim, tem alguns dos acontecimentos, mas né, não vou me esticar muito, quero só, eu acho que já está dando para entender o parâmetro que eu quero chegar, né? E aí, essa revolta, os revoltosos vão ganhar, né? Porque assim, é, a população puxando de cá, a polícia puxando de lá, só que a população ela tem controle de mais bairros, a polícia não consegue entrar nos bairros porque a população conhece bem os becos, as vielas, eles estão no telhado, então muitas vezes eles fazem emboscadas contra a polícia de cima, né, dos telhados, às vezes a polícia estava passando por uma rua estreita, era bala, chuva de bala em cima da polícia, então o governo teve que ceder, então depois de 7 dias, mais ou menos, o governo revogou a obrigação da vacina, né? E eu acho que isso é interessante de se pensar porque a gente também tem muito essa ideia de que as revoltas no Brasil não deram certo, né? Confederação do Equador, Inconfidência Mineira, todo mundo terminou com os líderes sendo executados, né? A cabanagem é muito interessante também. Mas não foi o caso aqui, né? Foi uma revolta popular desorganizada, não houveram líderes, é interessante falar isso também, não houveram líderes nessa revolta, no sentido de que, tipo assim, não foi uma coisa organizada, tipo assim, nós vamos nos revoltar tal dia, quando tiver, não, tipo assim, a população se revoltou porque ela só não aguentava mais, né? Como acho que o Shevchenko vai falar, vai ser uma... esqueci a palavra. Mas enfim, eles vão. É como se a população ela tivesse tão pressionada, mas tão pressionada que ela começa a se debater, sabe? Então, ela só está tentando se proteger, digamos assim, né? Então, não foi uma revolta assim planejada, não teve líderes, tipo assim, em alguns bairros tinha um cara assim que meio que se chamou de líder, mas tipo assim, no dia seguinte o líder já era outro, entendeu? Porque tipo assim, dependia de quem primeiro subia no palanque e ia falar alguma coisa, entendeu? Então, essa revolta assim foi bem convulsionada, né? Essa palavra que eu queria dizer, é como se a população só estivesse assim, se convulsionando contra o governo, né? E aí a população vai conseguir o que quer. Assim que é revogada a vacina obrigatória, as pessoas começam a se dissipar, né? Começam a ir para suas casas, os sobreviventes, né? Porque muita gente morreu, muita gente mesmo. Tem relato de, tipo assim, uma pessoa que tá em cima de um prédio, assim, atirando, do nada toma um tiro na cabeça e cai duro no chão. Então, assim, uma verdadeira... O Rio de Janeiro virou uma verdadeira zona de guerra, porque a gente não tem muitas imagens, né? Assim, desse período. Você acha rapidamente no Google essas fotos, assim, mais clássicas, mas não tem mais muitas imagens desse momento, né? Até porque era muito perigoso você ficar no meio da rua, né? Assim, o jornalista que fizesse isso, ele estava se arriscando muito, né? Então, E aí, né, a população vai ter o que quer, vai acabar a revolta,
E aí vão começar as notícias internacionais, né? Eu não trouxe aqui a notícia, infelizmente, mas vou deixar aqui no jornal para não fugir muito do contexto, né? Vai ter uma notícia na França, né? Tinha um jornal que ele fazia muita notícia do Rio de Janeiro, um jornal francês, né? E aí é, esse jornal brasileiro pegava a notícia do jornal francês e trazia para o Brasil para traduzir, né? Inclusive tinha muita expressão em francês, tipo assim, o Brasil realmente tentava ser a França, sabe? É muito estranho isso, tipo, as pessoas sabiam falar francês, cara, no Brasil só porque era chique, era bonito, entendeu? Era França, era Europa, então é muito estranho. Mas enfim, e aí essas notícias falavam, tipo, os revoltosos tentaram derrubar o, o liberto governo do Brasil, mas não conseguiram. Tipo assim, saiu em jornais internacionais que era uma revolta de golpe de Estado, né? Então, assim, as pessoas meio que mudam a narrativa do que realmente aconteceu. Beleza, houve uma tentativa, né, de golpe de Estado, mas foi uma coisa por fora, né? A população não queria derrubar o governo, era só uma pequena parcela do exército que queria derrubar esse governo. Então é bom a gente refletir um pouco sobre isso, né? E aí, claro, né, que onde é que eu quero chegar no momento presente, né, que é a realidade do Rio de Janeiro. Obviamente, gente, que a revolta da vacina tem tudo a ver com o presente, né? Tipo assim, a partir do momento que as pessoas foram negadas uma moradia no centro da cidade, elas se mudaram para a periferia para morar em condições insalubres, para morar em locais que obviamente você não vai ter uma oportunidade, né? E obviamente com o aumento populacional, essas periferias elas vão só aumentar cada vez mais. E claro que à medida que elas aumentam, não necessariamente vai haver uma intervenção do governo ali, né? Então assim, é muito complicado porque é a questão do saneamento básico, né? Naquela época, hoje em dia, quer dizer, naquela época também havia a questão da criminalidade, claro, né? A gente não pode achar que antigamente não tinha pobreza, não tinha criminalidade, é óbvio que existia, né? Haviam criminosos, né? Pessoas que roubavam, que matavam, mas a questão é que com essa formação dessas periferias, a situação vai se agravar demais. Assim, as pessoas que nascem nesses lugares, elas não vão ter oportunidade, né? Tipo assim, tal qual o patrão não quer contratar o liberto, o ex-escravizado, ele não vai querer contratar o filho. Entendeu? E é assim que começa a se estruturar o racismo estrutural nesse país, né? Então, assim, é muito complicado. Eu acho, assim, muito chato, assim, quando eu vejo essas coisas de, tem que jogar uma bomba no Rio de Janeiro. Tipo assim, as pessoas não sabem nem o que aconteceu pro Rio de Janeiro estar assim, né? Então, assim, é culpa de uma pequena parcela de políticos que acabaram com a vida de milhares de pessoas. A população do Rio de Janeiro, inclusive, estava aumentando, assim, não sei nem explicar, aumentando assim muito, assim, de um ano para o outro a população duplicou, triplicou, porque não era só pessoas nascendo, era também os imigrantes chegando, né? Os imigrantes vinham e os patrões queriam contratar os imigrantes, né? Então assim, e aí obviamente, mais uma coisa, né? Não existia oportunidade de trabalho para escravizado, para ex-escravizado, né? Então é muito complicado. Eu acho que fica a reflexão, né, sobre a situação atual do Rio de Janeiro e a situação também do nosso país, né, que o Rio de Janeiro ele é um exemplo, né, eu acho que o maior exemplo assim, o maior desastre urbano, na minha opinião, na história desse país é o Rio de Janeiro, no sentido de dessa segregação, né, das pessoas. Então eu acho que fica a reflexão. Mas é isso. Eu acho que o vídeo era isso. Deixem aí um comentário, alguma sugestão de algum conteúdo. Enfim, a história tem muita coisa pra gente falar, né? Então deixem alguma sugestão, like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É isso, valeu e até a próxima!